cordel a história de Moisés. Vou contar a história de um crente chamado Moisés. Era um homem valente, seu nome aparece sempre na galeria dos fiéis. E por falar em nome, o dele é o que mais aparece, porque na história desses homens, ele é o que mais padece. Começando pelo seu nascimento, um pouco inusitado, ainda bem pequenininho, das águas foi tirado. Daí já se vê o trabalhar de Deus, por ter nascido menino hebreu e ele o ter guardado. Apesar de ter ficado no rio Nilo, em tempo de cheia, não apareceu tubarão nem crocodilo, muito menos baleia. E sabe por que nada aconteceu? Porque Deus tinha um negócio na vida dele e sabia que quando crescesse ia ser libertador para atender o clamor do povo seu. Mas a história dele não para por aí. Muita coisa ainda ia rolar. Moisés cresceu na casa de Faraó, sendo depois dele o maior para reinar no seu lugar. Só que o negócio de Deus na vida dele não era para como Faraó reinar, e sim um povo que o esperava no Egito para libertar. Até que um dia Deus apareceu a ele do meio de uma sarça. E a sarça queimava e não se consumia. Queimava e não se consumia. E Moisés, com os olhos arregalados, aquela visão via. E foi aí que Deus bradou: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Naquela visão impressionante, Deus disse o plano grande que tinha na vida de Moisés. Mas para os planos de Deus acontecer, Moisés teve que muitas coisas perder. Perdeu de ser neto de Faraó, porque cria que Deus tinha coisa melhor. Essa história pode parecer loucura. Quem é que deixa uma vida de rei para viver uma vida dura? Mas aí é que está o segredo do Evangelho. Pois Jesus disse que a porta larga leva para o inferno, mas a estreita, embora traga alguma perda, leva para o céu. Mas a história de Moisés então se acabou aí. Ele cumpriu o chamado de Deus, entrou no Egito, reuniu o povo hebreu e tentou fugir. Mas como tudo que é obra de Deus, o diabo se levanta, Faraó o coração endureceu e começou com a implicância. E toda a praga que Deus mandava, os magos repetia, até que mandou a 10ª, onde todo primogênito que não tivesse o sangue do cordeiro, o anjo passava-lhe espada ligeiro e eles morriam. Deus deu a ordem para o povo: saia de meia-noite, tudo calado, bem ligeirinho, com lombo cingido, sapato nos pés e nas mãos o cajado. E o povo logo saiu, naquela disparada que nem bala pegava. E não foi que Faraó viu? E botou o exército todinho no meio da estrada. Era tanta gente que parecia formiga. Moisés na frente, embora crente, sabia que com Faraó tinha comprado briga. Mas o pior ainda ia acontecer. Ninguém esperava que na frente do povo um grande obstáculo ia aparecer. E o cenário estava feito. Faraó atrás, na frente, o mar vermelho. E o povo logo botou para resmungar. Era tanta coisa que eles falavam que Moisés nem queria escutar. Disse: fiquem calados, não tem mais. Os egípcios que vocês estão vendo hoje, não vereis nunca mais. Moisés, agoniado, clama a Deus por socorro. Deus dá um brado e diz a ele que deixe de choro. Moisés, manda os filhos de Israel marchar, e tu toma a tua vara e toca nesse mar. Moisés não teve demora, pegou a vara e tocou no mar, e o povo fez carreira e com as sandálias secas começaram a atravessar. Imagine se fosse hoje. Era tanta glória, aleluia, mistério que a gente ia falar. Porque somente Deus, para libertar o povo seu, abrindo o caminho no meio do mar. E o final foi o melhor. Deus matou todos os soldados de uma vez só, até mesmo o tal Faraó. Diante de toda essa história, qual a lição que fica? Quando Deus resolve lutar, ele não perde uma briga. Só precisa o crente nele ter fé. E assim,
não tem mar vermelho, faraó, exército ou Satanás que fica de pé. A história de Moisés é o exemplo que a nossa fé aparece dependendo do momento. Quando todos os recursos da terra terminam, é a fé que entra em ação, seja caminho no meio do mar, gigante para derrubar, ou providência de pão, seja um fluxo de sangue ou inimigo que atormenta. Não precisa de fé grande, um grão de mostarda faz diferença. Seja no fogo, na água, na guerra ou no deserto, a fé faz até descer paralítico pelo teto. A fé está entre um dos 3 sentimentos mais importantes. Ainda que percamos tudo, se tivermos fé, temos o bastante.